Aleluia. Boa noite, Pai do Senhor. Tudo bem com vocês? Irmão, eu queria pedir uma coisa aqui de cara. Posso ir no banheiro? Glória a Deus. Essa eu não tinha ouvido aí. Do Joab está cada vez melhor, irmão. Está cada vez melhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu fico pensando, se os pastores são assim, imagina os membros, né? Glória a Deus. Mas não vamos assustar os pastores aqui, né? Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. É sempre muito bom estar aqui. Hoje eu estou bem comportado, porque hoje eu quero pregar, irmão. Geralmente a gente vê e se estraga, né? E não, eu estou comportado. Prometo para vocês, né? Estou quase um assembleando, né, pastor? Aleluia! Estou quase dando os pulinhos assim também. Glória a Deus! Amo os irmãos da Assembleia. Eu fui já bastante à Assembleia também. E é uma alegria muito grande ver essa mistura, né? E lá no céu não vai ter essa não, né, irmão? Né? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, hoje a gente tem uma noite bem especial. Para mim, é sempre uma honra falar sobre missões, né? Principalmente no contexto que a gente vai desenvolver hoje. Eu vejo que durante a nossa trajetória como igreja, até mesmo pela história da igreja, muitas coisas foram entrando teologicamente e que nem todas elas a gente realmente encontra uma base bíblica concreta, verdadeira, genuína e algo de fato. Eu entendo que às vezes existem algumas coisas que a gente desenvolve, que às vezes a gente desenvolve por causa de alguma missão específica, alguma situação específica, algo que a gente precisa usar a inteligência que Deus também nos deu para poder dar uma resposta a algo que Deus quer fazer. O meu problema não é com a criatividade da igreja para o cumprimento missiológico que ela está inserida. O meu problema é quando uma ideia que surge ou uma resposta inteligente que surge passa a ser como uma doutrina para toda a igreja. E a pessoa ela começa a trazer aquilo que ela teve como uma resposta para aquele momento, para aquele povo, para aquele lugar ou para aquele instante, como uma ideologia fundamental para a base missionária da igreja. E isso, nesse aspecto, isso é meio preocupante. Por quê? Porque onde não há palavra, não há fundamento, irmãos. Onde não há palavra de Deus, onde não há princípio de Deus, onde nós não percebemos algo claro pelas Escrituras, que foi nos deixado como base fundamental para tudo aquilo que a gente vai fazer, não pode ser doutrina para a igreja. Então a gente precisa repensar, principalmente o contexto missiológico. A gente está aqui numa conferência de missões. E eu preciso dizer para você, eu estou na estrada há uns 20 anos, né? Desde que começou o Mevan, eu caí de paraquedas na estrada, na verdade. E o nosso pastor Luiz Hermínio teve uma visão comigo. E Deus falou com ele para ele me separar para viajar com ele. Então, quando a gente começou o Mevan, eu já fui para a estrada. E eu aprendi na estrada, né? Eu fui aprendendo em campo. Então, hoje, eu já não sei mais quantas igrejas eu já tive, quantos estados eu já tive, quantas cidades eu já tive. Já são mais de 20 anos nessa brincadeira. Mas o que foi legal é que a gente começa a ver a criatividade do crente, né? Aleluia. Crente é criativo. E a gente começa a ver várias bases que vêm como ideológicas, que vêm como doutrina em si, né? O primeiro contexto que eu quero trabalhar com vocês é essa percepção de que onde não há uma palavra de fato, não pode ser doutrina para a igreja. E tudo que a igreja precisa para desenvolver em termos missiológicos tem que estar nas Escrituras, irmãos. Amém? Tem que estar. E é sobre isso que nós vamos caminhar um pouco hoje, para a gente entender esse contexto, né, do porquê que a gente fala de missões. A primeira coisa que eu vou já provocar você antes de a gente entrar, mas eu já quero dizer isso para você porque é importante.
a gente usa a aplicação missionária de uma forma errônea, justamente porque a gente veio sobre uma repetição de algo que veio desde lá de trás, e a gente desenvolveu assim, a gente trouxe isso para os nossos dias, a gente aplica o conceito missional de uma forma errada. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: na maioria das igrejas que a gente vai, não há missiologia clara, e quando existe, não é profunda. Então, como que a igreja ela pode se mover em missões se ela não entende qual o papel dela missiológico? E a outra coisa que é importante entender é que a igreja, por não entender o que de fato as Escrituras diz, durante muito tempo ela selecionou um grupo de pessoas pelo qual ela chamou de missionários. Então eram pessoas específicas que estavam separados para ir a campo, e esses eram os missionários, e a igreja ela tinha um papel então de colaborar para que esses missionários pudessem ir a campo e pudessem cumprir o seu propósito. Você vai entender hoje que essa mentalidade, que é uma mentalidade antiga, ela não tem base doutrinária na própria Escritura. E que o papel da igreja não é esse. E que o entendimento da igreja não deveria estar sobre só essa separação. O primeiro ponto é que a igreja ela só é edificada com 5 ministérios. Eu já vou provocar você, nós vamos entrar nas Escrituras, mas eu vou te dizer algo. Aonde está a palavra missionário nos 5 ministérios? O que mais me apavora é que a gente vê em vários lugares que as pessoas ainda ordenam missionários. Eu nem vou entrar no contexto de como o óleo é usado no Novo Testamento, né? Porque se a gente fizer um estudo, a gente entende que no Novo Testamento o óleo, ele não é mais para ungir objeto, ele é dado aos anciões para orar sobre os enfermos. Então, quando a gente ordena, a gente está fazendo um ato simbólico. Entendendo que há uma porção do Espírito sobre aquele irmão que ele já desenvolve. Então o óleo não é uma varinha mágica que a pessoa ela vai passar a ser um pastor quando eu coloco óleo sobre a cabeça dela. Não, porque senão, se eu escolhesse quem vai ser ordenado, isso está sobre o homem, não sobre o Espírito de Deus. E nós sabemos que a porção dos 5 ministérios é dada a cada um pelo Espírito. Então qual é meu papel? É apenas reconhecer. Quando a gente usa a coisa certa da maneira errada, quando não há fundamento nas Escrituras para aquilo que a gente faz, não pode ser doutrina. E se a gente não acertou nem na questão da ordenação de pastores, mestres, profetas, enfim, quanto mais na questão missionária, né? Que pouco a gente de fato sabe do que está acontecendo e o que as Escrituras dizem a esse respeito. Bom, vamos lá então. Eu queria começar a trabalhar com vocês, obviamente, né, em Mateus 28, que é o centro da missão da igreja, e a partir daí a gente vai desenvolvendo no texto para você entender o porquê, do porquê, do porquê. Amém? Amém? Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus. Então vamos lá, Mateus 28. Mateus 28, versículo 16. A palavra diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aí, irmãos. Bom, a gente vê esse texto aplicado diretamente a toda a igreja, sem entender o contexto pelo qual o texto está. Isso me preocupa um pouco. Primeiro ponto, primeiro aspecto que a gente precisa perceber nessa ordenança de Jesus, na grande comissão, nesse texto-chave para toda a ideia missiológica que a igreja deve ter hoje,
é que Jesus, ele não estava em Atos 2 ainda. Amém? Isso foi antes do surgimento da igreja. Isso foi antes da descida do Espírito Santo de Deus, antes do Espírito ser derramado sobre toda a carne. E Jesus, para liberar esse processo missiológico, ele estava num tempo, dentro de um quadro temporal, que é importantíssimo que a gente perceba. Primeiro ponto é que Jesus, ele veio para ligar o homem a Deus. Amém? Quem veio preparar o caminho para Jesus? João Batista. João Batista, ele pregava o quê? Arrependimento, irmãos. Eu costumo dizer que João Batista, embora ele é lido no Novo Testamento, mas a gente entende que os profetas e a lei profetizaram até João. Embora a gente leia sobre João no Novo Testamento, ele é um profeta ainda que representa o Velho Testamento, a velha aliança. E quando eu começo a entender que aquilo que ele profetizava ainda era limitado, por isso que João, ele teve que sair de cena para que Jesus aparecesse, porque Jesus já era o símbolo de uma nova aliança, de um novo momento, de um novo tempo, não mais da lei, mas agora da graça. Estão comigo? Hoje não vai ser caldinho, irmão, vai ser uma coisa mais pesada. Amém? Então ele veio, embora a gente leia o Novo Testamento, mas a gente entende que a lei, ela foi até João, ponto. Então, João, embora estivesse nesse momento de estar no mesmo tempo que Jesus, vivo no mesmo tempo que Jesus, ele representava uma coisa e Jesus representava outra. E ele veio para preparar um caminho, ou seja, ia algo surgir nesse caminho. E o próprio João falou, olha, eu batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu, e esse vai batizar com fogo. E ele é maior do que eu. Então o que é maior, o batismo das águas ou o batismo do fogo? O batismo de fogo. Mas ele estava pregando arrependimento. E arrependimento a gente vê Deus trabalhando no povo desde o Velho Testamento, não foi? Cada vez que o povo pecava, cada vez que Deus vinha, era necessário que eles se arrependessem para poder viver dentro daquilo que Deus escolheu para eles. Então não era novidade a pregação do arrependimento, porque Deus já estava trabalhando para que o homem se arrependesse. Mas agora, no ápice do encontro das duas alianças, nós vemos João Batista e nós vemos Jesus. E como João ia encerrar um ciclo, ele veio pregando o arrependimento, mas ele pregou o arrependimento apontando para o fogo. E a palavra diz que o impacto foi tão grande que as pessoas, elas iam e confessavam os seus pecados publicamente e eram batizadas. Porque elas confessavam seus pecados. Havia algo na voz do João naquele momento, porque nesse instante ele estava liberando algo que ia acontecer. Ele estava na linha do tempo do próprio verbo, de um cumprimento de algo que viria a acontecer. E esse algo que viria a acontecer era o próprio Cristo, que já estava ali. Ele já estava apontando para uma verdade viva diante dos homens. Mas ele estava dizendo o que todos nós precisávamos viver para entrar nesse fogo. E é muito interessante porque quando a gente vai, depois da promessa se cumprir, que o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne, que é outro entendimento que a gente tem errado, que a gente acha que até a pessoa que está lá fumando maconha, ela vai receber do Espírito Santo. Não, sobre toda a carne, que todos os povos receberiam, que não eram só judeus agora que iam receber da parte de Deus, mas todos os povos, todas as nações. Então o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E João, ele estava lá mostrando, então o que é necessário? A primeira coisa, é necessário o quê? Que eu nasça de novo. Então peraí, por que Jesus ele não pregou lá na igreja sobre o ID? Ele pregou para os apóstolos.
Porque os apóstolos viveram um processo todo. Obviamente, para seguir Jesus, eles se arrependeram da sua velha vida. Eles estavam ouvindo Jesus e aquilo estava sendo transformador para eles. Até que chegou um ponto, numa reunião particular, que Jesus sopra o Espírito, que foi antes de Atos 2, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. E eles recebem o Espírito Santo. Antes de Atos 2. E eu acho isso demais. Porque a gente vai vendo um cumprimento de algo incrível aqui. E os apóstolos já receberam do Espírito Santo. Eles já foram discipulados, já passaram por um caminho de arrependimento. E agora era uma liderança que o próprio Jesus preparou para poder trabalhar dentro do fundamento da igreja que surgiria. Jesus, ele preparou primeiro o fundamento para depois construir a igreja, para depois edificar a igreja. O problema é que a gente pega uma história e não leva até o fundamento pelo qual ela está. Então, ide por todo mundo não foi lá em Atos, foi antes. Por quê? Porque Jesus liberou esse ide para quem carregava fundamento. Porque quem estava nessa reunião eram os apóstolos. E o fundamento da igreja está sobre os apóstolos e os profetas. Então ele primeiro fundamentou. Ele, já que eles estão fundamentados, eu vou liberar o ID. O problema é quando a gente pega o ID e leva sem fundamento. E aí a gente começa a trazer algumas regras, algumas coisas, e a gente começa a formar algumas ideologias, e muitas vezes, quando a gente vê, a gente se afunda nessas ideologias, porque onde não há fundamento, não há solo firme. E aí acontece um monte de coisa que a gente já conhece, né? Às vezes missionários dizendo, eu fui abandonado em campo. Não, não é que ele foi abandonado em campo, é que ele nunca foi enviado. Ele só quis ir. E a gente precisa perceber isso. E para esse grupo que foi preparado pelo próprio Cristo, ele fala, toda a autoridade me foi dada. Agora eu vou transferir isso para vocês. Ele estava na igreja? Não. Ele estava com esse grupo. Ele estava com esse grupo. Agora, o que Jesus estava fazendo na terra, irmãos? Ele estava ligando um homem de novo a Deus. Ele estava dando condição espiritual para que esse ide pudesse acontecer de fato. Era o que Jesus estava fazendo ali. Era o que Jesus de fato estava trabalhando. Isso tinha a ver com o nascer de novo. Isso tinha a ver com aquilo que o próprio João Batista já estava anunciando através das suas práticas, batizando com água. E é interessante que em Atos 2, naquelas 3.000 almas que vieram depois do derramamento do Espírito Santo, eles vieram até Pedro. A palavra diz que eles sentiram algo no coração e procuraram a liderança que o próprio Cristo estabeleceu. Os apóstolos, quando o Espírito foi derramado, eles se colocaram de pé e começaram a explicar o que estava acontecendo, porque tinham uma revelação sobre o qual aquilo estava acontecendo. E eles começaram a explicar o que estava acontecendo, que aqueles homens não estavam bêbados, que era algo que já foi anunciado, que era algo que já estava escrito, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e estava acontecendo naquele tempo. Eu acho interessantíssimo isso. E eles começam a descortinar o entendimento daqueles que estavam recebendo o próprio Espírito Santo de Deus. Ele estava mostrando agora que havia fundamento naquilo que estava acontecendo. Amém? E é muito importante a gente começar a notar essas trajetórias, irmãos. Por quê? Porque depois disso, as pessoas que não criam viram uma movimentação, porque foi como um vento impetuoso. Algo aconteceu de sobrenatural e começaram a falar línguas, e cada um entendia na língua da sua nação. As pessoas que não criam também, que estavam ali, que não entendiam o que a profecia dizia, que também estavam ali, todas viram a manifestação de Deus. E é impossível não gerar algo no coração das pessoas quando Deus se manifesta. É impossível. E na primeira igreja que surgiu, a glória não era de um pregador, a glória era daquilo que Deus estava fazendo. Os pregadores levantaram para dizer o que Deus estava fazendo.
Olha que tremendo isso. E aí as pessoas começaram a ver e sentiram algo, uau, isso é verdade. Isso não é uma história apenas contada de geração em geração. Deus está se manifestando. E essas pessoas desesperadas foram até Pedro. O sonho dos pastores, 3.000 pessoas vindo congregar. Pedro olha para elas e fala algo que arrebatou meu coração. Ele fecha a porta da igreja, olha para essas pessoas e diz assim, ó: primeiro, é necessário que vocês se arrependam. Uau! Uau! Por que Pedro fez isso? Porque arrependimento, irmãos, não tem como fingir. E não há como ter a missão da igreja sem que o Cristo esteja em nós. E ele começou: você quer entrar nisso? Você quer viver? Primeiro é necessário que você se arrependa. E eu não conheço nenhuma pessoa, irmãos, que teve um encontro genuíno com Jesus, que não foi completamente mudada. Eu não conheço. O que ele estava dizendo é: deixa eu olhar para vocês. Eu ainda não sinto o cheiro dele em vocês. Eu ainda não vejo a presença dele em vocês. Ainda não dá para participar, ainda não dá para ser tão cheio do Espírito Santo, porque não há nova natureza em vocês. É necessário que vocês nasçam de novo. Por isso que João veio batizando nas águas. Ele estava dizendo todo dia: ó geração, vocês querem entrar no batismo de fogo? Perceba que vocês agora precisam viver nessa nova natureza. Essa nova natureza, as coisas velhas já ficaram para trás. É daqui para frente, não é daqui para trás. É para aquilo que o Senhor está anunciando agora, porque tudo se fez novo através do novo nascimento. Minha vida, Aleluia. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Sabe qual é o nosso problema hoje, irmãos? O nosso problema é que a gente, como não enxerga um rastro de glória, a gente precisa ficar olhando para a carne. O que é nascido da carne é, mas o que é nascido do Espírito é. E aqueles que são nascidos apenas da carne, é com a carne que eles vão lidar. É com a carne. Então, se Deus não faz, é porque você é carnal. Se Deus não é sempre apontando para a carne. Não, irmãos. O que a gente precisa fazer, Deus não está fazendo, é porque você ainda não se arrependeu. É porque você ainda não teve um encontro com Ele. A hora que você vê a presença dEle, isso vai ser avassalador em você. Você vai desejar entrar nessas águas. Todos os dias essas águas vão estar ali clamando para que você mergulhe nela. E todos os dias você morre mais um pouco, e mais um pouco você vê a natureza dele em você. E esse é o processo. E quando você vê, chega um tempo que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora a questão é essa. Atos 19. Paulo entra em Éfeso. A primeira pergunta que ele faz quando ele entra em Éfeso, um lugar terrível com teto de bronze, a primeira pergunta que ele faz é: qual batismo fosses batizados? Ele procura os discípulos. Ele vai primeiro nas sinagogas. Será que tem alguém aqui que tem o cheiro dele? Eu vou procurar. Eu vou entrar nas sinagogas, eu vou entrar nas igrejas, eu vou entrar nos lugares. Será que alguém aqui entendeu? Aí ele chega: opa, encontrei um grupo. Encontrei o grupo. Qual batismo foram batizados? Eles respondem: no batismo de João. Aí ele entende. Até quando a igreja vai
andar em arrependimento, e arrependimento, e arrependimento, e arrependimento. Ah, vocês foram. E aí ele olha para essas pessoas. Parece a igreja de hoje, irmão. Nunca larga o pecado. Sempre se arrependendo, mas nunca mudando. Porque tiveram um encontro com a religião e não com Cristo. Porque quando encontrarem a Cristo, nunca mais serão os mesmos. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não, esse nós nem ouvimos falar. Então peraí, Paulo olha para aqueles homens, peraí, foi anunciado que havia um batismo de fogo, e essa autoridade nos foi dada através de Cristo. Vem cá, e Paulo impõe as mãos, e eles são batizados no fogo. Agora, o que acontece aqui? Até então eu estou lidando com a minha própria miséria, com a minha própria vida, arrependimento. Mas eu saí das águas, eu nasci de novo, eu fui lavado pela palavra. Agora com o que eu vou lidar? Agora eu passo a ser filho. E filho é o quê? É guiado pelo Espírito. Uau! Então se a palavra é fundamento, eu tenho um guia que está dentro de mim. Eu tenho guia me dizendo quando eu vou, quando eu não vou. Por isso que Paulo foi impedido de entrar na Ásia. Ué, mas não é para ir para todo mundo. É, mas não é quando você quer, é quando o Espírito manda. Tem momentos que você vai ter autoridade para entrar em alguns territórios, mas tem momentos que o próprio Espírito vai te dizer: não. Não. Porque filhos são guiados pelo Espírito. Agora, irmãos, o que Cristo estava trazendo? Uma igreja que se move pelo Espírito. Ele falou: primeiro é necessário que eu vá ao Pai, para que o Espírito venha. Por quê? Porque Ele foi em carne. Ele foi representando cada um de nós. Então, espiritualmente nós já estamos em Deus através de Cristo. E nada pode nos separar desse amor. Espiritualmente, pronto, fomos justificados através de Cristo. Fomos guardados naquilo que Cristo é. Mas agora vem o Espírito. Mas o Espírito não vem em seu nome, ele vem em meu nome, foi o que Jesus disse. Então o que o Espírito veio fazer? Ele veio continuar dizendo aquilo que Cristo ainda queria dizer à sua igreja. Ou seja, ele ainda está presente através do Espírito nos guiando, como os discípulos estavam, como os apóstolos estavam. Agora, se ele é o guia, o meu papel é obedecer e ouvir o guia. Agora, irmãos, o processo de Jesus, por que Jesus teve que vir em carne? Você sabe que desde o Velho Testamento, Deus procurava alguém, e Deus colocou isso sobre os homens. Quantos homens foram levantados por Deus, por algum momento, para representá-lo na face da terra? Eu queria que você abrisse Isaías 6. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Isaías 6, versículo 5. A palavra diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos, irmão? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Olha só, irmãos, o que acontece aqui? Isaías vê Jesus. Isaías, ele tem um encontro com o verbo revelado, com o verbo vivo, com a verdade eterna.
E quando ele vê, ele entende como ele está e como o povo está. E ele fala, uau. Ele acha o motivo para se arrepender. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele confessa o seu pecado. Ele confessa aquilo que ele tinha de errado e o anjo vai e toca com a brasa na boca dele. Ou seja, o arrependimento, ele veio e trouxe uma nova condição sobre Isaías. E aí, a palavra diz, a quem enviarei? E o que eu entendo? Deus já estava procurando alguém para ser enviado desde lá do Velho Testamento. Ele já estava tocando em profetas. Ele já estava mostrando a sua vontade. Porque a sombra, irmãos, ela mostra onde a luz foi projetada. Eu preciso olhar para a sombra, mas entender onde a luz está. E a luz queria nos enviar às nações. E há um propósito nisso. Mas não é de qualquer jeito. Para comunicar algo de Deus, os lábios precisam estar puros. Para poder entrar no ID, eu preciso estar sobre a natureza de Cristo. Não mais no meu desejo, não mais daquilo não. Se você quer me seguir, primeiro é necessário negar a si mesmo. Você não tem mais escolha. Você não tem, irmãos. Vou falar algo aqui, mas é uma coisa que eu tenho dito muito. Nós não trabalhamos com voluntários. Nós trabalhamos com vocacionados. O voluntário, ele não tem aliança com o propósito de Deus. O vocacionado já foi tocado pelo Espírito. Ele não tem mais escolha. Não. Por isso que você já tentou 1000 vezes largar o que você está fazendo e você não consegue. Por isso que muitas vezes você tenta viver coisas que você gostaria de viver, mas já também não consegue. Dá uma folguinha e vai para a praia. Está na praia pensando na igreja, aleluia. Aí eu quero ir para mais longe possível dos crentes. Não aguento mais crente. Chega lá, o crente, o pastor, vem pregar na nossa igreja. E você vai. Porque eu não sou mais voluntário, eu sou vocacionado. Porque Ele tocou com a sua brasa nas nossas bocas. Agora o que a gente representa é maior do que a nossa vida, é maior que as nossas escolhas, é maior do que nós. Irmãos, olha só, Gênesis 1, 28. Vamos começar a entender uma estrutura aqui. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Gênesis 1, 28. Eu estou velho, irmão. Troquei a lente do meu óculos. E eu não estou enxergando de óculos. Incrível. Vamos lá. Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Para que Deus estava dizendo isso? Sabe o que é interessante, irmãos? Primeiro ponto: Deus, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Segundo ponto: antes de Deus fazer o homem do pó da terra, Ele libera as suas bênçãos. Sejam fecundos e subjuguem a terra. Por quê? Porque a condição é espiritual e não carnal. A autoridade que Deus dá ao homem é espiritual e não carnal. Então, antes de fazer o homem, antes de ir lá na terra e fazer o homem, Ele já libera as suas bênçãos. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém?
E o homem foi feito imagem e semelhança, dois processos. Já falei isso aqui outra vez que eu vim. Então a imagem de Deus é uma imagem espiritual. O homem foi feito primeiro imagem espiritual. Amém? E depois ele foi feito. Deus fez a natureza do homem, o que era natural, e colocou aquilo que era espiritual sobre aquilo que era natural. Então o homem é naturalmente sobrenatural. Pegou? Meu Deus, você vai fazer eu explicar de novo? Então vamos lá. Vamos lá. Imagem e semelhança. A imagem de Deus é uma imagem espiritual. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em. Deus é o quê? A palavra diz que nenhum homem jamais viu a Deus, que ele foi visto através de Cristo. Ou seja, todos os homens que falaram com Deus face a face é figura de linguagem. Ele é espírito. Amém? Ele é espírito. Então, no primeiro processo, ele faz o homem espírito, não faz? Ele faz espírito. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, por que Deus fez o homem primeiro a sua imagem espiritual? Porque o homem precisava ter discernimento sobre aquilo que ele receberia como autoridade. Aí, ele dá toda a sentença, toda a autoridade sobre essa imagem espiritual. Sobre a imagem espiritual, a autoridade. Porque as coisas se discernem espiritualmente. Não adianta Deus dar direção se não houver discernimento. E só há discernimento se houver espiritualidade. Se o homem for um ser espiritual, se nasceu de novo. Vai trazendo o nosso contexto. Beleza. Agora Deus vai fazer homem natural, vai trazer essa imagem para uma natureza. Perfeito? Ok? Vai trazer o mundo físico, aquilo que ele criou como imagem espiritual. No princípio Deus fez os céus e a terra. Eu já falei isso aqui, João 1. E o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. Ou seja, o verbo estava onde? Aonde estava o verbo? Então tá. De Deus, o verbo. Ok? No princípio, que é o verbo, foi feito todas as coisas. Céus e a terra foram feitos, todo o universo e a terra foi feita. Então, tudo foi feito através do quê? Do princípio. Joia. Agora Deus vai pegar essa condição espiritual e vai trazer para o universo físico. Então, para onde ele vai? Ele vai para a terra. Mas na terra havia o princípio, que era o próprio Cristo. Porque no princípio foram feitos os céus e a. Porque a imagem espiritual não pode estar em outra natureza, a não ser aquela que revela o princípio. Deu para entender agora? Amém? Eu sei que parece que eu como miojo estragado, mas é mais ou menos por aí. Então, não foi por acaso que ele pegou esse elemento, porque esse elemento foi feito de acordo com o princípio. Agora tem uma coisa acontecendo aqui. Deus estava ligando céus e a. Como é que era o Pai Nosso mesmo? Santificado seja o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra. Quem é que une as duas coisas? Se o Pai é nosso, a bênção é nossa. Então foi dada a condição ao homem. Ele ligou homem e a terra. Por isso que ele falou, olha só, sede fecundos, se espalhem. Porque quando o homem se espalhasse da terra, a terra se manteria em Deus através do princípio que havia no homem. Uau! Agora deu nó no cérebro, todo mundo. Tem coisa que eu desisto de explicar, irmão. Vou contar uma história para vocês rapidinho, a gente já volta para a palavra. Uma vez eu estava pregando lá no Mevan, entra um cara na nossa loja lá, que a gente tem uma loja chamada Vinde, um cara com a mão na cabeça. Pelo amor de Deus. E todo mundo assustou na loja. O que foi? Que aconteceu alguma coisa? Não, que Bíblia que esse pastor lê? Era eu pregando. Pelo amor de Deus, me dá essa Bíblia aqui, cara, porque na Bíblia não está escrito essas coisas, cara. Esses irmãos malucos. Mas não é, irmãos, é que assim, ó,
Deus, Ele distribui. Isso é discernir o corpo, mas isso é outro papo. Eu recebi uma porção, você recebeu uma porção, e quando a gente está junto, é algo incrível que acontece. Amém? Homem e terra foram ligados ali, porque Deus queria que a gente entendesse que agora, se o homem se espalhasse, a terra se manteria no princípio. Porque ao homem foi dada essa autoridade. Então esse texto que eu li, olha, eu estou dando a árvore para você, eu estou dando fruto, eu estou dando a semente, eu estou dando as aves do céu para você, homem. Deus estava dizendo o quê? Olha só, homem, eu te fiz, tudo isso que eu criei está sobre a autoridade que eu coloquei em você. Porque quando a natureza olhar para você, ela não te verá, ela verá uma imagem e semelhança do seu próprio Criador. E a natureza se submete à semelhança do próprio Deus. Por isso que Jesus andou sobre as águas. Porque quando a natureza olhou para cima, as águas olharam, esses pezinhos aqui eu conheço. Esses pezinhos aqui é do nosso Criador. Segura aí, gente. As moléculas de água tudo se juntando. Vamos segurar o pé. Jesus andou sobre as águas. Porque quando as águas olharam para Jesus, não viram o filho, viram o pai. Aleluia. Porque o papel do filho é revelar o pai. Por isso que ele nos chama de filhos. Está entendendo? Ou quer mais 5 minutos? Às vezes é processo, né? Eu falo que às vezes tem algumas coisas que eu falo, vai dando um delayzinho na igreja, assim, mas no fundo vai dar certo. Homem e terra foram ligados em uma só estrutura, a imagem espiritual. Agora era a nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos fazer um homem, mas tem uma coisa, vamos ligar ele com toda a criação. Por quê? Porque toda a criação revela um único princípio. Mas o que aconteceu? Qual foi o problema dessa história? O problema é que o homem pecou. Sabe que é incrível, irmãos? Você sabia que Adão tinha uma mente revelada? Eu acho que eu até, não sei se já falei isso aqui, mas vou falar de novo que é tão legal. Por quê? Por que Adão tinha uma mente revelada? Uma mente que era, ele pensava como Cristo, ele pensava como Deus. Por quê? Porque ele era a imagem e a semelhança. E quando ele recebeu a vida no corpo, ele recebeu por inspiração, Deus sopra nas narinas do homem e o homem passa a ser alma vivente. O que ele soprou, irmãos? Quem era a vida? João 1 de novo. E o verbo estava em Deus, e ele era a vida e a luz dos homens. Sabe o que é legal, João 1? É que já fala do princípio antes de Gênesis. Por quê? Porque a gente procura um começo, mas ele é uma eternidade, irmãos. Não dá para achar esse ponto. A vida do homem já estava em Deus, antes de Deus fazer imagem e semelhança. Ou seja, por que é necessário nascer de novo? Porque é uma vida que se você só vai ter acesso depois que de fato você estiver em Cristo, que é a vida que foi guardada para você em Deus. Amém? Agora, o homem, ele tinha uma mente revelada. Rapidamente, irmãos, eu não vou nem ler, só vou citar Gênesis 2. Eu vou ler. Gênesis 2, 21, rapidinho assim, eu já vou ler. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. Deus fez uma mulher e levou, já pulei tudo. Estou falando que esse órgão não está me ajudando. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Presta atenção numa coisa aqui. Deus faz a mulher do homem. Primeiro que eu preciso entender, para aqueles que estão me vendo, primeira vez, eu já falei isso várias vezes durante as minhas pregações, mas vou dizer de novo. Tudo em Deus é interligado. Deus, o princípio estava em Deus, amém? E no princípio foram feitos os céus e a terra. E quando eu libero o princípio, quem age? O Espírito.
Porque, você lembra do ventre de Maria? Como que o feto foi concebido? Pelo Espírito. O papel do Espírito é revelar o Filho para que o Pai seja visto. Então, quando o verbo é liberado, o Espírito, ele revela o verbo. Por isso que as Escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito. Porque o papel do Espírito é mostrar o verbo para que o Pai seja visto. Uau, agora ficou massa, né? Amém? Cada vez melhor. Aí, a vida foi soprada nas narinas. O princípio foi, do princípio ao princípio, a vida, que é o próprio Cristo, foi soprado no homem. E ele estava conectado com o princípio de toda a criação. Por isso que Deus usou o elemento da terra. Então, de Deus, o princípio, o Espírito, a terra, o universo, amém? Aí quando ele vai fazer um homem, como é tudo interligado, ele vai na terra. Quando ele vai fazer a mulher, ele vai no homem. E quando os filhos nasceriam de mulher, porque tudo está conectado ao princípio. Pegou? Essa informação é de extrema importância para entender até a Arca de Noé, por incrível que pareça. Eu entendi a Arca de Noé com essa informação. Aí o que acontece? Deus faz uma mulher do homem e traz a mulher até o homem. Aí a palavra diz, e disse o homem, não disse Deus, e disse o homem. Ela, mas é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Espera aí, ele não tinha caído de sono profundo? A palavra diz, sono profundo nas Escrituras é morte. Deus matou o homem para fazer a mulher. Por que ele matou o homem para fazer a mulher? Porque o homem prefigurava, ele tipificava o próprio Cristo. O Cristo teve que morrer para a igreja nascer, para a sua noiva surgir. Então ele matou o homem, já era um pré-anúncio daquilo que ele faria. E ele faz a mulher. Aí, quando ele traz o homem de volta, fala de uma ressurreição. E aí esse homem olha para a mulher. E quando ele olha para a mulher, não é Deus que disse ao homem, porque o pensamento do homem era o pensamento de Cristo, que era o pensamento de Deus, que eles tinham um pensamento que o Espírito trazia para ele. Então ele olhou para a mulher, mesmo morta, ele entendeu como ela foi feita. Por quê? Porque ele entendeu o princípio pelo qual a mulher foi feita. Qual era o princípio? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E aí ele fala todo o princípio do casamento. Porque se você perceber, quando Deus vai fazer a imagem, a palavra diz, homem e mulher os fez. Porque Deus fez a humanidade sobre o princípio do casamento. Quando Deus faz o homem na natureza, o homem olha a primeira vez para a mulher, ele não vê apenas um pedaço de carne, ele vê o princípio de um casamento. Ela é carne da minha carne, somos um. Uau! O homem deixará seu pai e sua mãe. Adão não tinha pai, Adão não tinha mãe. Ninguém disse essa palavra para ele, mas ele tinha revelação. O homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e ambos serão uma só. Uau! Aleluia! Uma só carne. Assim como Cristo e a sua igreja, somos. Grande é esse mistério. Por isso que nós não devemos tratar a igreja como uma prostituta. E você paga para ter prazer com ela. Mas vamos voltar graça para graça, Senhor. Tem coisa que eu deixo, fico perigoso. E aí, irmãos, então quando o homem olhava para todas as coisas, o que o homem via? Princípio e não carne. O princípio e não carne. Por isso que quando o homem caiu, ele se tornou pecador, e um dos pecados que mais seguiu a humanidade foi o pecado sexual, imoralidade. Por quê? Porque enxergando a carne eu sou imoral, enxergando o princípio eu sou santo. A minha ação revela apenas a minha natureza. Sobre qual natureza eu estou, se a de Cristo ou a da carne. Só que quando o homem peca, é interessante, né? Ele vai e come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quem é que fez o fruto do conhecimento do bem e do mal?
Deus. Por que Deus fez? Porque o homem teria que ter direito à escolha, senão ele seria um ser preso. Ele estaria aprisionado em Deus. Não, a liberdade é escolher Deus. Então, se ele obedecesse, ele estaria no princípio. Se ele desobedecesse, não. Por isso que a dúvida que todo mundo tem, né? Ele come do fruto e a palavra dizia que se o homem comesse, cairia morto. Mas Adão come e não cai morto. A Eva comeu e não caiu morta. Porque é a maneira que a gente vê a morte. Morte para a gente é um estado físico. Para Deus é um estado espiritual. Ele perdeu a vida de Cristo dentro dele. E ele perdeu a revelação. Por isso que ele foi se esconder de Deus. Que é impossível se esconder de Deus. Agora tem uma coisa que acontece aqui. Deus fez Adão, que era Adandal, que era toda a humanidade, que era a sua imagem e semelhança. Toda a humanidade teria a sua imagem e semelhança. Eu creio numa coisa muito doida. Os pastores depois me corrigem a minha heresia. Mas deixa eu te dizer, para mim, havia uma semelhança, uma imagem. Para mim, todo ser humano seria praticamente igual, se não igual. O que nos diferenciou foi por causa do pecado. Porque antes era apenas uma imagem e semelhança. Agora não, os nossos filhos têm a nossa imagem. Conseguiu pegar? Isso é uma loucura de Gladys Vieira, mas tem fundamento. Deus, ele sobre essa imagem, ele fala: olha, vocês vão subjugar a terra. Eu estou dando autoridade para vocês, mas o homem pecou. Na terra nascem espinhos e abrolhos. Ou seja, a terra reage ao pecado do homem, porque o homem e terra, a imagem espiritual e a terra estão ligados. A imagem espiritual, o homem perdeu a imagem espiritual e passou a ter uma imagem natural. O homem passou a viver por ele e não mais por Deus. Porque ele perdeu o princípio dentro dele. Ele perdeu a vida que era Cristo dentro dele. Ele perdeu o sopro de Deus nas suas narinas. E aí, a primeira coisa que ele percebe: eu estou nu. Por quê? Porque quando perde o princípio, só vê carne. Se sente exposto. E aí a primeira reação, como já não tem mais a inspiração, mais a revelação, ele pega a folha e se cobre. E Deus vem e começa a trazer uma revelação de outro modo. Você lembra quando Adão teve medo de Deus quando pecou? Eu ouvi a tua voz e tive medo. Algumas traduções dizem os passos. Por que ele teve medo, irmãos? Como que Deus se relacionava com Adão? Nenhum homem viu jamais a Deus. Adão era homem. Adão não via Deus. Como que Deus se relacionava com Adão? Isso está respondido no próprio Atos 2, quando foi derramado o Espírito. Para mim, Deus se relacionava com Adão dentro de Adão, em Adão. Só que aí, de repente, Adão em pecado ouve a voz fora dele. E agora ele tem medo, porque essa manifestação ele não conhece. E o homem começou a entender que o princípio agora estava registrado fora dele, mas a vontade de Deus era trazer o princípio para dentro do coração. Pegou? Mas Deus tinha dito: olha, se espalhem, subjuguem a terra. Mas sobre uma natureza, mas agora a natureza do homem foi corrompida. Então a terra, ela foi amaldiçoada por causa de você, homem. Lembra que as escrituras dizem isso? Por quê? Porque o homem, como ele pecou, ele amaldiçoou a terra que ele estava. Então quando o homem se espalhasse, a terra também ia ser amaldiçoada por causa da condição espiritual que o homem está. Amém? Aí o que acontece, irmãos? A gente vê que agora, nesse momento que o homem cai, até então a Bíblia tinha chamado a mulher de mulher, mas agora o homem olha em pecado, depois de cair, olha para a mulher e chama ela de Eva. O nome Eva foi dado por Adão à mulher depois da queda, você sabia disso? Depois da queda. E aí ele já começa a ver outra coisa. Ó, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E aí ele já não é mais, agora só é alguém que vai dar filhos para o homem. Já não é mais alguém que é um comigo. Agora ela vai ter uma função, ela vai ser mãe dos meus filhos. Perdeu o princípio de casamento. E quanto mais pecado, você pode ver que toda a cultura de todos os povos, o ataque maior são sobre as mulheres.
Por quê? Porque a mulher, ela foi feita para guardar o coração do homem, meu irmão. Se atinge a mulher, atinge o homem. Mas na natureza espiritual, quem dá condição espiritual é o homem. O homem é a cabeça da mulher, não é? Então a mulher, ela se torna o que o homem deseja. Quanto mais promíscua, mais o homem desejou isso. Isso tudo tem solução depois. Eu sabia que isso tudo tem a ver com o ID, por incrível que pareça, cara. Mas a gente precisa entender isso seriamente. Aí beleza. Aí o homem caiu. Quais são os primeiros filhos que nascem? Caim e Abel. Beleza, eu já falei demais sobre isso. Mas eu quero trazer uma perspectiva nova sobre isso. Olha lá em Gênesis 4. Meu Deus, que oração, Jesus. Eu tenho dois momentos, então tá, vamos lá. Gênesis 4, versículo 17. Caim teve relações. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Olha só, irmão. Vamos trazer para a luz da revelação isso. O que acontece? Eles iam ter o conhecimento do bem e do mal, certo? Como não havia biblioteca, como eles iam entender o bem e o mal? Através da sua própria natureza. Porque Deus revela conhecimento através da natureza. Por isso que Cristo era a excelência de Deus na terra. Ele se revelou na natureza que há em Cristo. Amém? Como eles comeram do fruto, isso atingiu a semente. Então nasce Caim e Abel. Caim mata Abel. Conhecimento do bem e do mal. Uma natureza capaz de agradar a Deus e uma natureza incapaz de agradar a Deus. E eles conheceram o bem e o mal através do próprio fruto. Comeram do fruto, atingiu a semente da mulher. E aí a gente tem uma natureza dividida. A gente percebe aqui no Velho Testamento que alguns homens ainda caminhavam de acordo com um DNAzinho de Deus ali. E eram homens que conseguiam agradar a Deus, embora houvesse pecado, totalmente pecado ao seu redor. Embora esses homens tivessem cercado de pecado. Eles conseguiam, porque de alguma forma ainda permanecia alguma coisa. Mas aqui, o que eu entendo? Que Caim, ele era um homem errante, perfeito? Olha só, Gênesis 4, 10, 12. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito ou amaldiçoado, pois sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Vamos construir aqui. Caim mata Abel. E a palavra diz que ele é um errante. Ok? Caim é um errante. Qual é a primeira coisa que Caim vai fazer? Depois que cai, ele funda uma cidade. Deus deu ordem para fundar a cidade? Deus falou alguma coisa para Caim fundar uma cidade? Não. Deus disse que a terra não daria mais força a ele, se plantasse não ia dar mais nada, e que ele andaria errante, ou seja, ele estava amaldiçoado, a terra que ele tocasse também estava, porque homem e terra estão ligados, e você vai ser errante, vai andar errante. Aí ele vai e ele funda uma cidade. Por isso que Deus veio rasgando, pregando o reino. Vocês são sacerdotes reais em uma nação santa. Deus sempre quis um reino. Por quê? Quando ele fez Adão dá toda a humanidade, essa humanidade foi feita homem e mulher, e ele abençoou a sede fecunda, espalhe sobre a terra. Deus formou uma família. Essa família também era a família de Deus sobre a terra. Mas o homem pecou. Quando o homem peca, ele se desliga do Deus Pai. Ele se desliga da natureza de Deus. E ele passa a ser filho do diabo. Não mais de Deus. E Caim, como ele era errante, ele já não tinha mais ligação com o reino de Deus, com a família de Deus. Então ele foi fundar uma cidade.
Agora eu trabalho para uma cidade ou para um reino? Qual é o princípio? Qual é o meu foco? Nós somos cidadãos daqui ou dos céus? O que eu entendo é que se essa natureza for tocada, essa terra é abençoada. Mas eu não trabalho para essa terra. Eu trabalho para algo vindouro. Porque um dia a Nova Jerusalém vai descer na terra e o nosso Jesus vai governar sobre todos os homens. E assim como Ele é, nós o veremos e nós seremos completamente transformados e seremos de novo essa família de Deus, ligados totalmente àquilo que Deus é, na sua imagem e semelhança por completo. Aleluia! Ah! Eu não trabalho para presidente da república, eu não trabalho para prefeito de cidade, eu não trabalho para vereador, eu trabalho para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, meu Deus! Oro pelos nossos governantes, mas espero maior do que eles. A minha resposta não vem de Bolsonaro, não vem de Lula, não, vem dos céus, do Senhor. É nele que eu confio, é nele que eu guardo a minha vida. Pode entrar, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Lá no meio do comunismo, lá no meio da dificuldade, tem um povo que dobra os joelhos, cara, e que abençoa a terra onde eles estão. O problema é que a gente fica muito ligado com planos da terra. Caim funda uma cidade. Meu compromisso não é com a cidade apenas, irmãos. Não é. Esse foi o princípio. E se tem uma coisa que trouxe derramamento de sangue, foi conquista de território. Deus deu a terra ao homem, não deu? Mas agora, para a gente ter um pedacinho de terra, nós temos que pagar por ela e pagar imposto. Então não é nosso. Mas chegará um dia que Ele virá. E a palavra diz que Ele é a bandeira de todas as nações. Uma única bandeira, Cristo, que foi levantado. Ah, meu Deus. E aí Caim, ele bota o nome de Enoque, seu filho. Por quê? Porque a cidade, ela é reflexo de uma natureza caída, de uma continuidade geracional que caiu no pecado. Isso não tinha a ver mais com Cristo, mas com a sua própria semelhança, com a sua própria imagem caída. Agora, Deus, ele continuou trabalhando, irmãos. Fica tranquilo que Deus ainda está ali. A maldade do homem foi subindo, eles formaram uma cidade, a maldade do homem foi crescendo, a ponto que todo pensamento do homem era mau em todo o tempo. Ou seja, o homem perdeu toda a partícula de pensamento de Deus ou de revelação. O homem era uma natureza completamente má. Deus olha para o homem e não se vê mais no homem. Acabou. Não é mais imagem e semelhança. Não há mais porquê do homem. Então tudo que eu fiz para o homem não tem mais lógica. Porque tudo saiu do princípio, porque o homem saiu do princípio. Então vamos destruir o homem. Vamos acabar, vamos trazer o dilúvio. Vamos tirar o homem da face da terra. Mas aí, para minha surpresa e para a sua, quando a gente vai em Gênesis 5, 28, a palavra diz: aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. E disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Olha só. O que Lameque faz? Lameque é o pai de Noé. A terra está para ser... Deus ia exterminar o homem da terra. Algumas traduções que eu acho que são mais certas que a minha diz que Lameque gerou um filho e deu o nome de Noé. E diz que ele será um consolo numa terra que Deus amaldiçoou. Eu prefiro consolo. Quando Deus olha para o que Lameque fez com Noé, o homem estava sem imagem e semelhança de Deus. Deus ia destruir, não havia mais porquê do homem.
Mas de repente ele vê um pai levantando um filho e dizendo que ele seria um consolo. Quando Jesus sobe, ele fala o seguinte: olha, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador. Nesse momento Deus olha e se vê novamente na humanidade. Ele vê um pai vendo um filho com propósito, e ele poupa a família de Noé. Uau! Porque o próprio Deus, por causa da sua graça, lá atrás, ele já se manteve no homem. Ou você acha que quem foi que inspirou Lameque? Ele espera que a gente reaja de acordo com aquilo que ele nos deu. E Lameque fez isso. Agora, Noé acha graça aos olhos de Deus. Legal. Aí Deus fala para Noé: olha só, Noé, eu vou poupar a sua família, mas eu vou te dar um trabalho, faça uma arca. Você lembra quando Deus falou com o homem sobre autoridade? Você vai dominar sobre os peixes do mar, você vai dominar sobre os animais que rasteiam, você vai dominar sobre os animais da terra. Enfim, os animais são símbolo da autoridade que Deus deu ao homem. Mas como Deus, ele trabalha em processo contínuo, ele não ia acabar com todos os animais da terra, não. E obviamente, os animais representavam, prefiguravam a autoridade de Deus na terra. Então o que Deus fala para Noé? Constrói uma arca. E Noé ele faz, porque quando Noé entra em obediência, ele entra no princípio. E quando ele entra no princípio, Deus pode se revelar a ele. Como ele obedeceu, que a Bíblia não diz que Noé levou 120 anos para construir uma arca. Por favor, é um erro teológico. Amém? É 120 anos, é um apontamento da graça, mas isso é outro contexto. Se eu entrar nisso, nós vamos ficar até amanhã. Então o que acontece? Ele termina de construir a arca. E aí a palavra diz que Deus começou a trazer os animais. Quando os animais começaram a entrar na arca, Deus estava dizendo o seguinte: eu não só estou poupando a humanidade, porque Noé achou graça aos meus olhos, e porque eu me vi novamente na humanidade, mas eu estou poupando toda a autoridade que eu dei ao homem, e essa autoridade vai estar guardada com o homem por causa da obediência. Se ele obedecer, ele tem autoridade. Se não obedecer, ele não tem autoridade. Por isso que Noé teve que fazer a arca, por causa dos animais. Os animais prefiguravam a própria autoridade que Deus fez. Agora Noé termina o dilúvio. Meu Deus, eu tenho que ganhar tempo. Acabou o dilúvio. Noé sai da arca. É interessante, irmãos. É muito interessante. Noé sai da arca. E aí Deus dá a mesma palavra. Olha só, lá em Gênesis 9, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Uau, peraí, mas não foi isso que ele disse para Adão? Deus sempre quis abençoar a terra, mas através do homem. E quando ele chama o homem de volta, ele recupera a terra. E o reino é visto. E ele abençoa. Só que aí o homem volta a pecar. Vamos lá. E aí chega um ponto que o homem está tão pecador, mas todo mundo tinha uma língua só, e eles constroem uma torre, e que essa torre vai chegar até os céus, Gênesis 11. Mas Deus não mandou construir a torre. Pronto, o homem entrou em desobediência. Essa ordem não veio de Deus, veio do orgulho dos homens. Qual era o processo? O que estava em torno da torre de Babel? Qual era o que irritou Deus ali? Olha só, eles queriam permanecer ali. Gênesis 11, eu vou ter que ler um pedaço. No mundo todo havia apenas uma língua, uma só, e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície. Tá, versículo 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-lo bem, usar tijolos no lugar das pedras, piche. Tá, beleza. Versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face. O problema não foi a torre só, irmãos. O problema é que o que eles estavam construindo ia contra a ordenança de Deus, que era se espalhem sobre a terra. Essa construção vamos ficar aqui e fazer o nosso nome conhecido. Parece algumas igrejas de hoje. Mas a ordenança de Deus se espalhem. Mas eles querem ficar para tornar o seu nome conhecido, para disputar número de membros, para dizer que pode mais porque tem 3.000 membros.
não percebem que estão construindo uma torre. E o objetivo era tocar o céu. Sabe por que eles construíram uma torre, irmãos? Agora, a torre não é uma torrezinha desse desenho que a gente vê, era uma cidade. Essa cidade torre que eles estavam construindo era porque se Deus viesse com o dilúvio, Deus não iria mais conseguir matá-los. Era essa a intenção do seu coração, teologicamente falando. E Deus viu a arrogância do homem. Deus entra no cenário. Deus acaba com esse projeto. E aí o que Deus faz? O homem tem a mesma língua, a mesma forma de falar, mas essa língua não está conectada a mim. Então eu vou confundir essas línguas. E aí nasceu os idiomas que a gente conhece. E Deus espalhou eles. Já que eles não querem ser espalhados de uma forma, eu vou espalhar de outra. E Deus espalha. E é interessante, irmãos. Aí Deus espalha. Agora, por que Ele espalhou? A resposta está lá em Atos 17, 26 e 27. Vou ler rapidinho. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, pudessem achar, bem que não está longe, para cada um de nós. O que a palavra está dizendo aqui? Eu vou explicar para ficar melhor. Deus está dizendo assim: olha, eu espalhei esse povo para que eles me encontrem, nem que fosse tateando. Já que eles, tendo uma comunicação só, não me entenderam, não me buscaram, não buscaram a minha face, não buscaram a revelação, não entraram na obediência, estão agindo por conta própria e não vou parar o intento deles por causa desse tipo de ação. Então eu vou quebrar aquilo que eles estão fazendo e vou espalhar eles sobre a terra. Mas o princípio todo era a humanidade sendo como um, no princípio, amém? E eles se espalham sobre a face da terra. Eles se espalham, agora Deus confunde as línguas. E se espalha, Deus manda cada um para o seu território. E a gente tem países acontecendo, as nações, povoados, tudo acontecendo a partir desse princípio. Então Deus achou uma maneira de poder espalhar o povo. Mas Ele não ia só espalhar, Ele ia buscar. Logo em seguida, em Gênesis 12, a gente está falando de Gênesis 11. Em Gênesis 12 já vem a resposta de Deus. Deus se espalha ao pessoal, mas espera aí, eu vou preparar aquilo que eles vão viver agora. Eu vou dar a minha sentença agora para esse povo que não entendeu aquilo que deveria entender. Em Gênesis 11 ele se espalha porque Deus fez assim por causa da desobediência. Em Gênesis 11. Em Gênesis 12 Deus vem e chama Abraão. E aí ele chama Abraão. Então o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua casa, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo. Um grande povo. E te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Não era o que eles queriam? Mas por que tornarei famoso o teu nome? Já vou explicar. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão. Amém? Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só. Quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que Deus faz, Ele muda o nome Abraão para Abraão. É quase a mesma coisa falando, né? Abraão. Abraão, o que significa? O que significa Abraão? Agora deu B.O., né, mano? O que significa Abraão? Quem arriscou, mano? Abrão, o que significa Abrão? Gente, o que significa Abraão? Não, essa eu vou ter que fazer. Abre o Google. Vai lá, bota Abraão, significado de Abraão. Alguém tem que saber isso, pelo amor de Deus. Não. Abrão. Estou vendo pessoa buscar, eles estão fazendo mesmo. Pai de um? Ok.
E o que é Abraão? Isso vocês têm que saber, né, irmão? Pai de multidões. Olha só. Pai do quê? Pai elevado, pai ilustre. Legal. Por que Deus mudou de Abraão para Abraão? Porque Abraão simbolizava um pai aqui. E Abraão simbolizava o próprio Deus. Abraão era a pré-figura do próprio Deus. Então quando Deus fala, em ti serão benditas todas as nações da terra, Deus está dizendo que em mim serão benditas todas as nações da terra. Por isso que Abraão teve que sacrificar seu filho Isaque, porque ele prefigurava o próprio pai, o próprio Deus. Isaque, o seu filho. Amém? Olha só, cara, olha o que Deus faz. Deus espalha, eu já estou todo arrepiado. Deus espalha, mas Ele manda buscar, irmãos. Logo em seguida Ele fala, eu não deixarei vocês, cara. O Pai está chegando. E eu farei vocês de novo, em Abraão isso. Um só povo na minha presença, como era Adão. Uma só família. Abraão era pai da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Abraão foi pai da. Então quem era o pai da fé? Abraão? Quem é o pai da fé? Deus, que estava simbolizado em Abraão. Então a aliança não era só através de Abraão. A gente foi ligado através de Abraão. A gente entende que as escrituras dizem isso. Mas quando a escritura diz que a gente está ligado agora em Abraão, a gente tem as promessas de Abraão. A Bíblia está dizendo que a gente tem as promessas de Deus, o Deus de Abraão. Por isso que a Bíblia, ela fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. O que a Bíblia está dizendo? Ela estava resumindo todo o Evangelho. Ela está dizendo, olha só, esse Deus é o Deus do Deus Pai, o Deus do Deus Filho, mas é de Jacó também. Jacó que virou Israel, que é a sua igreja, e que nós somos um agora, de novo, numa só natureza, um em Cristo, um em Cristo. Uau! Aleluia! Só que tem uma coisa, Abraão, você vai deixar a casa do teu pai, porque agora não tem a ver com teu pai carnal, tem a ver com teu pai espiritual. Para viver paternidade, eu preciso entender que agora não tem a ver com meu pai. Não é o pecado dele que eu tenho que pedir perdão. Eu me arrependi, nasci de novo. Todas as coisas foram feitas novas. É daqui para frente. Eu me conectei com aquilo que Cristo é. Agora eu sou um em Cristo. O meu interior não precisa mais de cura, porque o Espírito está dentro de mim. Irmãos, não estou pregando aqui, está falando contra cura interior. Não, desde que leve até o arrependimento, está valendo. Agora não seja amuleto de fé, irmãos, porque isso é idolatria. Eu preciso entender as promessas. Eu fui conectado. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Cristo morreu por mim. Agora eu sou Israel de Deus. Eu sou o povo que tem promessa. Eu entrei nessa aliança. Aí tá. Uau. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uau! Se Isaque prefigurava um filho, quem nós representamos? Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos um único filho diante de Deus. Eu sei que a nossa mente natural não consegue perceber isso, mas nós temos que ser como um só povo, com um só coração, guiados por um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Eu tenho que parar de querer construir a minha cidadezinha e me entregar um reino. Eu tenho que parar de querer construir a minha denominaçãozinha e entender que a igreja é de Cristo. E entender que nós devemos ser um. Agora, deixa a sua terra. Por quê? Porque agora você vai
vou mudar a sua natureza. Você é Abraão, é pai de multidões. Eu estou mudando a condição espiritual que você está. Então você vai deixar a tua terra. Você vai para a terra que eu te mostrarei. Só que no processo do caminho, Abraão ia sendo transformado. Então quando ele chega na terra da promessa, ele vai habitar em tendas, porque ele vê a cidade celestial, ele vê a terra, ele não vê a terra da promessa, ele vê algo muito maior, porque os olhos se abrem e ele tem a percepção daquilo que é vindouro, então ele fica habitando em tendas. Você consegue entender isso? Amém? Irmãos, Tito 2,14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas. Um povo, não é Assembleia, não é Mevan, não é Amor e Graça, é um povo, amém? Um povo. Todo homem perfeito em Cristo, como diz Colossenses 1,24. Agora vamos entender uma coisa, irmãos. Eu vou encerrar esse papo para amanhã começar outro. Olha só. Jesus ele vem, não vem? Ele veio para ligar o homem a Deus novamente. Como ele fez isso? O verbo se fez carne. Ele era o último Adão. Eu preciso compreender que enquanto aquele feto se desenvolvia, era a humanidade sendo refeita através do verbo no veio de Maria. Não era só Jesus, ele era o último Adão, o último Andal, o último tipo de humanidade. A cruz nos justificou, mas o que desenvolveu, nós somos desenvolvidos pelo Espírito em Cristo através daquele feto. Porque ele representava todos nós. O último Adão, o primeiro Adão caiu, o último nos resgatou. Nós estávamos ali com ele. Por isso que ele teve que ser tentado em tudo, porque enquanto ele vencia, nós vencíamos nele. Por isso que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A questão aqui, irmãos, não é a briga entre o diabo e Jesus, porque Jesus fazia assim no diabo, o diabo não ia parar de voar nunca. Jesus é muito mais forte que o diabo. Mas por que ele foi levado pelo Espírito que é santo a ser tentado pelo diabo? Porque enquanto Jesus vencia, ele estava como homem, ele estava em carne. Enquanto ele vencia o diabo, o homem vencia com Cristo. E Jesus veio, e ele começou a ir nas sinagogas, e ele começou a debater, e ele começou a se desenvolver, e aí ele começou a discipular, e ele trouxe os discípulos para perto, e ele começou a falar de algo muito maior, e eles começaram a se arrepender, a mudar de vida, e aí Jesus viu, está chegando um tempo que eu vou morrer naquela cruz, e quando eu me entregar naquela cruz, quando eu der a minha vida, que ninguém vai tirar de mim, quando eu der a minha vida por eles, vai estar selado. A humanidade foi justificada para sempre. Para sempre. Então, antes de ser assunto levado aos céus, Jesus tem uma reunião com os apóstolos, que já não eram discípulos, já eram apóstolos. É interessante que a gente só vê em Efésios 5, os 5 ministérios. Amém? E eles já eram apóstolos. Por quê? Porque eles já receberam do sopro do Espírito e já receberam a sua vocação antes da igreja acontecer, antes de Paulo entender que havia os 5 ministérios. Por quê? Porque isso tinha a ver com o princípio e não com Paulo. Amém? Então ele já tinha uma porção. Qual era a porção? Ser apóstolo. Apóstolo significa enviado. Ok? Enviado. Esse negócio, quando a gente chega no lugar, eu preciso te apresentar meu apóstolo. Nunca saiu da cidade, eu tenho meu... E aí eu viro pastor e o cara apóstolo. Eu acho isso muito legal. E enviado. Jesus chama eles. E eles fala para essa equipe apostólica que ele diz, ide por todo mundo. Qual é o papel dos apóstolos? É fundamentar os 5 ministérios existem para quê, irmãos? Para edificar a igreja, amém? Então, se eu sou apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, eu sirvo para edificar o quê? Mesmo que eu seja enviado, eu preciso passar pela igreja, irmão. Se o meu alvo não for a igreja, eu não tenho missão nenhuma.
Porque a porção que eu recebi é para abençoar a igreja. Se eu tenho a vida da igreja, eu tenho a missão da igreja. Cristo, que é o corpo, nós somos um em Cristo, amém? Ele já era uma pré-figura de algo que já estava anunciando que todos já estavam nele, amém? Cristo, ele chama os apóstolos e ele fala sobre esse ide. Mas a igreja ia acontecer. Qual era o papel dos apóstolos? É interessante que em nenhum momento Jesus queria que eles permanecessem. Jesus queria que eles vazassem. Agora eles tinham que trazer essa condição sobre a igreja. Quando os apóstolos viessem à igreja, o processo ia voltar. Eles iam fazer discípulos de novo. Ia começar todo o processo que Jesus já havia feito. Agora o discipulado de Jesus aconteceu como, irmãos? Por online? Não. O que eles tinham que fazer para ser discipulado? Eles tinham que seguir Jesus. Eu lembro de um tempo que tudo era mesa, né? Pessoas vinham para a gente, pastor, você não tem um tempo de mesa comigo, não vai lá em casa tomar café? Irmãos, no Mevan tem mais de 3.000 pessoas. Não dá para tomar café na casa de todo mundo. Se eu fosse fazer uma casa, 365 dias, ia demorar um pouquinho para ir na casa de todo mundo. Não dá. Mas o que acontece, irmão? Você já viu Jesus parando o propósito para ter mesa com alguém? Não. Jesus tinha mesa dentro do propósito. Se os discípulos quisessem aprender, eles tinham que entrar no propósito. Agora, se eu não faço, como é que eu vou ensinar o outro a fazer? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Porque se você for só ouvinte, você vai gerar ouvinte, não praticante. Você vai ter o mesmo povo sentado nas mesmas cadeiras 30, 40 anos. Em nenhum lugar vai ser alcançado. Então Jesus fala para ele, ó, ide, toda a autoridade me foi dada, eu estou dando isso para vocês. Os mesmos que estariam na igreja explicando o que estava acontecendo. Por quê? Porque o papel deles era edificar a igreja. Ou seja, projeta isso na nossa igreja. Fundamenta o ide. Agora, por quê? Ide por todo mundo, irmãos. Porque ele tinha espalhado lá atrás. Mas nem Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Então ele fala, eu não terminei o processo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A igreja não tem missão. É a missão que tem igreja. Antes de você fundar a sua plaquinha lindinha, já vi uma missão de Deus com o propósito de resgatar todo homem na face da terra. A questão é se eu me insiro nisso ou não me insiro. Se eu entro no propósito de Deus ou se eu não entro. E aí, por isso que tem muitos que conquistam um monte de coisa, mas morrem em depressão, estão cheios de problema, porque eles estão com o trabalho da igreja, mas não com a vida do corpo. E a vida do corpo é onde está a vida de Cristo, irmãos. E essa vida precisa ser superabundante. Mas a questão do id não tem a ver apenas com o meu desejo de ir a uma nação e conhecer uma outra cultura. Tem a ver com restabelecer todas as famílias da terra com um único povo. E a palavra diz que quando todas as nações ouvirem falar de Cristo, conhecerem a Cristo, Ele então voltará. Enquanto a igreja não vai, Cristo não volta. A grande questão é que Deus, através dos apóstolos, trouxe isso para o seio da igreja. O que nós fizemos? Separamos um pequeno grupo, chamamos de missionários. Não, a missão de Deus está sobre a igreja. Por isso, nós somos todos missionários. Para encerrar, quando eu entendo que eu também sou missionário, eu estou em missão, mas que eu entendo que eu sou um em Cristo agora com meu irmão, que eu estou ligado. Irmãos, eu preciso entender, a manifestação do reino ela precisa acontecer. Atos 2, muitos pastores pregam sobre Atos 2, sobre aquela igreja que tinha tudo em comum, que Deus ia acrescentando os seus. Olha que coisa linda isso. Mas nenhuma igreja viveu isso no seu ápice, não é verdade? A gente olha para essa palavra, a gente se sente pequeno, miserável, a gente não chegou a esse ponto. Mas o que acontece? Como o Espírito tinha sido derramado, a coisa era pura, a igreja, ela já anunciava um reino vindouro. Então o reino era visto na igreja. Então como o reino era visto na igreja, as pessoas tinham tudo em comum. Porque nada era propriamente seu. Assim vai ser o reino.
E manifestou isso. No surgimento da igreja, isso se manifestou. Então eles traziam ao pé dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam a cada um segundo a necessidade. Eles não juntavam para ir para Israel. Eles trabalhavam para o povo, para as pessoas, no desenvolvimento. Eles colocavam as pessoas na mesma mesa, na mesma condição, porque isso é reino. Isso é reino. Amém? Reino nos mostra que se há um irmão que está passando numa extrema necessidade, que não tem nem lugar para nascer, então eu vou nascer numa manjedoura. E eu vou lá, no mais miserável dos homens, e vou desenvolver, trazendo um homem uma nova condição, a viver uma promessa que Deus deixou para ele. Foi o que Cristo fez. Por isso que ele nasceu em manjedoura. Por isso que ele não tinha onde repousar sua cabeça, porque essa era a condição do homem. Mas enquanto Cristo crescia, a natureza do homem crescia, e a condição espiritual que estava sobre o homem também crescia. Amém? Então eu preciso entender. Então quando ele fala ide, ele está dizendo: eu quero a terra de volta. Eu quero que a terra se sujeite novamente à autoridade que eu te dei como imagem e semelhança. Agora, primeiro, é preciso ter a minha natureza em você. A minha natureza em você. Você precisa ir representando, sabendo o que você está fazendo. E aí quando você vai diante de um povo, e eu já fiz isso, você não fala a mesma língua. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Atos 2 responde Gênesis 11. Eu vou encerrar com isso. Quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, a palavra diz que eles falavam em língua, não idioma, em línguas, e cada um entendia na língua da sua própria nação, não foi assim? O que Deus estava dizendo através disso? Deus estava dizendo o seguinte: vocês tinham a mesma linguagem, mas não me entendiam. Agora vocês não têm a mesma linguagem, mas através da linguagem do meu Espírito, todos os povos entenderão o que eu estou comunicando. E Ele deu o Espírito a igreja. Eu já experimentei isso, de orar por uma pessoa que eu não falava a mesma língua. Foi meio que gesto: ora por mim. Eu falei ok. E quando eu botei a mão, ele não entendeu uma palavra do que eu disse em português, mas a linguagem do Espírito ele entendeu, irmãos. Ele recebeu. Porque agora, quando eu olho para um chinês, eu entendo que eu sou o mesmo povo por causa de Cristo. Quando eu olho, eu olho para qualquer lugar, Israel, ou para qualquer lugar, para Iraque, para Irã, para Afeganistão, para a Rússia, para Romênia. Quando eu olho para todas essas bandeiras, a minha expectativa é que essas bandeiras se tornem apenas uma: Cristo. Porque isso tudo foi fruto de pecado e de orgulho do homem, que separou terras, mas Deus deu a terra ao homem e abençoou o homem. Agora que eu preciso entender que eu estou aqui para estabelecer um reino, para falar de algo vindouro. E essa era o problema que tiveram com Jesus, porque acharam que Jesus ia tomar o governo na terra. Não, ele pregava um reino que não era estabelecido aqui ainda, que haverá de vir, mas ele apontava para algo vindouro. Então missões, irmãos, foi dado à igreja. Amém? Não um grupo específico. Agora, se eu sou um com meu irmão, quando eu envio, eu não vou abandonar ele, porque eu sou um com ele. Eu estou intimamente ligado com o envio dele. Foi dado pelo Espírito para enviar alguns. Eu tenho um fundamento apostólico para isso, legal. Eu vou manter essas pessoas, eu vou trabalhar. Então agora, o meu trabalho não é mais individual, o meu salário não é mais individual. Agora eu não vou ter problema em ajudar a manter. Por quê? Porque se eu ganho, é para que ele consiga chegar também. E ele chegando, eu estou indo com ele. Se eu for falar na porcentagem que o Brasil tem para que colabora em missões, é uma vergonha. É uma vergonha. E Deus tem dito muitos anos que o Brasil seria um celeiro de missionários. Mas a igreja precisa entender que ela é a missão de Deus, para poder ir. Eu não tenho problema com a palavra missionária, amém? Somos todos. Quer me chamar de missionário? Legal, também te chamo, missionário. Somos todos. Agora está sobre a igreja. Aí o cara não quer ter a vida da igreja. Ele não foi discipulado. Ele não passou os processos. Ele não aprendeu a perdoar, a amar, a continuar, a ser perseverante. Ele vai fazer o que numa nação, irmãos? Ele vai repetir a si mesmo, vai repetir as suas dores e não vai comunicar o Cristo que deve ser comunicado. Então a primeira coisa é: se eu vou discipular, eu preciso ter a natureza de Cristo. Eu preciso mostrar
não é assim, não é dessa forma. Eu já não vivo mais para mim, que eu já abri mão das minhas coisas, eu vou discipular, a pessoa vai me ver praticando, vai ver a gente saindo da nossa comodidade e entrando na palavra, vai ver que isso nos custa, mas é prazeroso a gente fazer porque é para Deus. Então eu vou ensinando o dia a dia, eu faço isso há anos com o meu grupo da Ásia, eu discipulo dessa forma, todo mundo espera uma apostila, e eu espero que eles vivam. Aí de vez em quando um se toca, pô, eu posso ir com você em tal lugar? Eu, pode. E aí chegando lá, ele vai ter as experiências. Obviamente Deus vai fazer, Ele vai ver a gente fazendo, vai, enfim. É isso, irmãos. Por que a igreja parou de viver grandes milagres, irmãos? Porque ela já não sente mais necessidade de viver o milagre. Ela aprendeu a viver sem a manifestação de Deus. Ela aprendeu a viver sem os milagres. Sabe o que eu oro? Eu oro para que a gente pare tudo, até que Ele nos conduza novamente. Eu oro para que a gente pare de ostentar coisas, irmãos. Hoje eu acho até pior, porque se o cara não tiver seguidor, ele nem ouvido. O negócio é virtual agora. A autoridade tem a ver com seguidores virtuais. Não, irmãos. Eu sirvo a um Deus que pode levantar o Joãozinho lá no sítio. E o Joãozinho ser um homem de Deus tremendo. Talvez a maioria não conheça, mas ele é. E é assim que Deus faz. Porque quando o homem tem de escolher alguém, escolheram as sinagogas, irmãos. E Deus levanta pescadores. Escolheram fariseus, escribas. E Deus levanta pecadores. A gente tem que parar de fazer as nossas próprias escolhas. E a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus está escolhendo para nós. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Acho que deu para entender um pouquinho do que é a missão, né? Amém? Deu para entender o porquê do ID. Por que Jesus anunciou isso? E é isso que nós queremos, irmãos. Irmãos, e deixa eu te dizer, aos pastores presentes aqui, que também são líderes, têm responsabilidade como nós. Quando eu vou numa cidade que nem os pastores conseguem andar junto, irmãos, como que nós vamos ganhar nações e povos assim? Se a gente não consegue nem se conectar como igreja, como que nós vamos ganhar as nações? Nós precisamos orar para que os pastores tenham a humildade, como nós estamos vendo aqui, de ouvir outro, né? De sentar, ouvir o que Deus está falando, de que esses exemplos sejam seguidos, irmãos, e que a gente faça isso cada vez mais. A nossa proposta com o Café de Pastores lá em Itajaí, de ajuntamento em alguns lugares que a gente está fazendo, principalmente com liderança e pastores. Eu faço isso nas nações, quando eu vou, China, Japão, Filipinas, a gente tenta juntar os pastores. Ah, mas aquele ali, não, peraí, ele é legal, cara, vem cá. E aí quando se vem, começa a perceber que, cara, tem algo de Deus ali, pronto, já se perdoa, já se abraça, vamos andar junto, vamos. Então legal, onde é que vai ser a conferência? Vai ser na tua? Ah, vamos fazer ali, vamos, vai todo mundo lá. Porque não importa mais o lugar. O que importa são as pessoas, cara. São as pessoas, o que importa é para isso que Cristo se entregou, para que nós sejamos um. E é para isso que eu vivo, para que a gente veja os povos sendo um novamente. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração a Ti nessa noite. Nós queremos abrir mão. Se você tem essa fé, ore comigo. Nós queremos abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Deus, nós não queremos fazer tijolos segundo a nossa vontade. Nós não queremos erguer torres segundo a nossa vontade. Não, Senhor. O nosso ministério pessoal não é maior do que a sua missão na terra. Deus, nos livra de toda ambição pessoal e nos conecta com aquilo que o Senhor está fazendo agora. O Senhor está fazendo agora, Pai. Deus, deixa-nos ver o que o Senhor está fazendo. Deus, faz a gente perceber o porquê que a gente está ouvindo esse clamor de povos. O que as Escrituras dizem. Deus, nós entendemos o fundamento do ID nessa noite. E nós queremos viver, Senhor. Nós queremos viver, nós não queremos apenas ficar, Senhor. É muito bom ficar, mas o Senhor nos falou para ir, Senhor.
Então que nós possamos alcançar os perdidos, Pai. Que nós possamos alcançar outros povos, outras línguas, outras nações, Pai. Que nós tenhamos a linguagem do Espírito. Deus, que nós possamos se unir como um, de acordo com o Teu propósito. Deus, o meu desejo quando eu vou em alguma nação é que mais uma pessoa Te conheça, porque quando eles ouvirem, o Senhor voltará, e eu quero ver o Senhor voltando, Pai. Eu trabalho para que o Senhor volte, eu quero ver o Senhor voltando, Deus. Senhor, em nome de Jesus, dá esse coração a cada um de nós, dá esse coração. Nós queremos entender que todos nós temos responsabilidade com o Teu reino, com a Tua causa, com o Teu corpo, Pai. Todos nós somos chamados para sermos um na Tua presença. Todos nós somos chamados para ser a Sua imagem e semelhança, para que a gente abençoe a terra em que a gente está. Deus, nós não queremos ter uma mentalidade dualista. Nós ainda achamos que estamos trabalhando no secular. Não, nós estamos em Cristo. Em qualquer lugar que a gente esteja, nós somos Teu representante ali, Senhor. Nós estamos ali para sarar aquela terra, para curar aquela terra, para modificar aquela terra, Deus. Deus, nós não queremos ser uma geração como Caim. Nós não queremos edificar para nós mesmos. Nós não queremos edificar uma cidade para chamar de nossa. Nós queremos o Teu reino. Nós queremos o Teu reino. Nós queremos o Teu reino. Nós queremos o Teu reino, Senhor. Deus, em nome de Jesus, sela a Tua mensagem em nossos corações, Pai. Essa noite nós vamos fazer algo diferente, mas eu quero que você não se sinta obrigado a fazer. Amém? Aqueles que querem ir, apenas aqueles que ouviram a voz dele para isso. Eu quero que erga a sua mão. Erga a sua mão. Você que entendeu que é um missionário, que a gente ainda acha que a gente vai apenas fisicamente. Não, irmãos. Nós podemos ir através de alguém, porque somos um. Senhor, eu quero orar por essas mãos que levantaram, Pai. Em nome de Jesus. Deus, nós entendemos o que o Senhor revelou após a cruz, quando as suas mãos foram pregadas, e o Senhor manteve o furo nas tuas mãos, porque o Senhor estava comunicando que no toque das suas mãos não agiria mais a carne. Por isso que os furos foram mantidos. E nós entendemos, Pai, que agora o toque das nossas mãos não são toques carnais, são toques espirituais. Deus, que todos aqueles que estão dizendo sim para o Teu ID, que o Senhor possa colocar essa aliança no coração deles, e que eles não consigam mais viver para outra coisa, a não ser para alcançar aqueles que precisam ser alcançados em Teu nome. Deus, dê autoridade, assim como o Senhor disse aos apóstolos: toda a autoridade eu recebi do meu Pai, mas eu vou dar para vocês. Que isso se reflita nessa noite, que a Tua autoridade seja dada a cada irmão, para que eles possam ver as Tuas bênçãos em cada território, em cada lugar que eles estarão. Que essas mãos, Pai, voltem a curar gerações, 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 gerações. Que esses ventres, Senhor, gerem filhos para o Senhor, que gerem uma geração santa, agradável a Deus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Faz assim, sela nos nossos corações, Deus. Senhor, o Senhor não fez essa conferência por acaso. O Senhor não atraiu essas pessoas aqui por acaso, Pai. Eu não deixei a minha casa por acaso. O Senhor já estava escrito no Teu livro esse dia. Deus, eu sinto a Tua autoridade aqui nessa noite. Derrama sobre nós a Tua compreensão, Pai. Deus, todos os pastores e pregadores que aqui estão, eu peço que o Senhor abra a sua mente, que eles possam viver níveis de revelação ainda maiores, Pai. Ainda maiores, Senhor. Que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, nós possamos nos admirar que aquilo que o Senhor está anunciando para a sua igreja é o que nós te pedimos, e que toda barreira denominacional, Senhor, dessa região caia por terra nessa noite. Nós decretamos em Teu nome, Senhor. Nós decretamos em Seu nome que trabalharemos por uma única causa, que seremos uma única igreja, ainda que tenhamos, Senhor,
formas de pensar diferentes, mas entendemos que somos um em Ti, Pai. Eu oro por cada pastor aqui representado, por cada casal aqui representado, por cada liderança aqui representada, que nunca mais sejam os mesmos. Se alguém entrou aqui que o ministério não ia, Pai, que não fluía, que o ministério não estava fecundo, Deus, em nome de Jesus, nós liberamos a semente novamente nessas mãos, Pai, que agora dê fruto, Senhor, que essa terra seja abençoada. Deus, que o Senhor faça como o Senhor fez com os pescadores, com Pedro, lance a rede novamente, porque vai voltar cheia de peixe, cheia de peixe. Eu oro pelas pessoas que estavam desistindo do seu chamado, desistindo dos seus ministérios. Senhor, nós nos convocamos nessa noite a fazer de novo, a continuar um pouco mais, a caminhar mais uma milha, para que eles vejam os teus milagres, para que eles vejam o que o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, nós clamamos pela tua manifestação, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, querido. Eu fui feito Que noite abençoada para habitar em teus atos, Senhor, todo dia da minha vida, assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por ti. Se eu fui feito pra comunhão, eu fui feito pra habitar em teus atos, Senhor, todo dia da minha vida, assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Irmãos, em algum lugar lá atrás a gente trouxe alguns materiais. Eu trouxe livros que alguns eu mesmo selecionei, que são bons demais, vale a pena ler. E eu trouxe essas camisas aqui da Burning for Mission. Burning é o nome da nossa escola, que vai ter em julho, que é uma escola intensiva, interna, que nós vamos chapar, ficar doido e aprender das escrituras, amém? Vai ser um mês, irmãos, assim ó, todo dia, palavra de manhã, à tarde, à noite. Já tem pastor vindo de algumas cidades, tem pastor me ligando, eu não sou missionário, né? Mas eu posso participar. Ele vai descobrir que ele é também, aleluia. Então assim ó, vai estar com a gente várias pessoas, né? O André Aquino está para vir, o Rodolfo Abrantes. Nós vamos fechar tudo ali dentro, meu irmão. Só sai quando pegar fogo. Vai ser uma coisa de doido. O que a gente quer? A gente quer trabalhar na formação, mas a gente não quer tirar o fogo desse processo. E a gente já está preparado. A gente vai botar ônibus na escola. Depois de algumas ministrações, nós vamos para as ruas, porque vai ter dia que nós vamos ministrar sobre milagre. Nós vamos para as ruas para ver o milagre acontecer, irmãos. A gente vive isso em campo. Chega uma hora que não tem, ou Deus faz, irmão. E a igreja só não vive alguns milagres porque ela não é desafiada a viver esses milagres. Está na hora de a gente desafiar de novo. Aleluia. A hora que você entrar numa casa com o enfermo, só sair de lá quando ele for curado, aí a coisa muda de processo. Irmãos, esse é o tipo de fé que a gente tem que ter, amém? Se Deus vai fazer ou não é outra conversa, mas o meu papel é crer. É crer. É crer. Então, eu acho que não tem aqui, né? De 1 a 21 de julho, a gente vai estar fazendo essa escola que é Burning Mission, que é missão ardente, né? Ou missão incendiada, e tem várias traduções. E a gente fez essas camisas aqui do Burning, aqui está Burning for Mission, e está lá atrás. Tem rosinha, tem desse tipo que a gente está fazendo, tem unissex, né? Se você quiser colaborar, todo o material que a gente vende é para a causa também, né? Eu não cheguei a ponto de levantar 17 mil numa noite assim, mas a gente está tentando. Amém? Eu não estou nessa graça ainda,
mas a gente vai de material em material e a gente vai se virando. Eu não estou cuidando de uma denominação, irmãos, porque eu entendi que isso poderia ser problema para poder ministrar onde eu ministro hoje. Então o fato de eu não ter uma denominação, os pastores não me enxergam como ameaça. Essa é a verdade. E a gente quer ver o corpo sendo abençoado. Então eu vou em um monte de lugar, né? Isso dificulta o nosso trabalho? Dificulta. De vez em quando alguém nos adota, né? Como missão também, né? Mas é de vez em quando, né, irmãos? Então a maioria chama o pregador, né? Mas a gente representa toda uma missão na Ásia. Eu estou indo esse ano ainda para restabelecer alguns trabalhos, né? Em áreas de extrema fome. Então assim, a gente está aí, né? Então esses materiais ajudam bastante. Se você quiser adquirir, vai estar ajudando nesse processo, amém? Pastor Joaber. Amém. A mochila, na verdade, Deus ministrou algo no meu coração, tudo que nós aprendemos nessa noite. Voltar ao princípio é deixar algumas coisas de lado. Alguns livros de teologia, algumas doutrinas, temos que deixar de lado. Deixar nossas bagagens, deixar muitas vezes algumas coisas que aprendemos ao longo da nossa vida cristã. Nós precisamos nos despir. Tem muitas coisas dentro de nossas mochilas que está impedindo o estabelecer o ID nas nossas vidas. Nós temos que largar e fazer aquilo que o Pai ordenou para mim e para você. E quando eu me largo das coisas que ao longo das nossas vidas nós vamos nos acrescentando, cara, Ele vem e nos faz de novo de volta ao princípio, como fomos ministrados aqui. Eu creio que eu e você nessa noite aprendemos que temos que voltar ao princípio. Quando eu entendo que é o princípio na minha vida, eu estabeleço o propósito de Deus. E nessa noite foi mais uma chave virada nas nossas vidas, que esse ID de Jesus tem que ser estabelecido. Mas eu tenho que me despedir de tudo aquilo que eu aprendi muitas vezes, para deixar o novo vir e eu fazer aquilo que o Pai quer. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado você, os pastores que saíram das suas cidades para estar aqui nesta noite. Convido amanhã você às 9 horas da manhã estar aqui novamente. O pastor Gladys vai terminar ou dar continuidade àquilo que Deus colocou no coração dele. Amanhã às 18h30 também temos o nosso encerramento da nossa conferência e você também é nosso convidado. Como o pastor Gladys falou, passa ali na loja Atos, vai ter os livros dele, vai ter algum material ali que é para abençoar também essas obras. Temos também ali na Atos as camisetas da nossa conferência, as pulseiras que os missionários trouxeram lá do Pará, feita pelos índios para abençoar esse projeto. A cafeteria está lá com pastéis quentinhos esperando você. O nosso muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. E sabe quem é que abençoa a nossa vida todo dia? É aquele que é rei. Por isso, quem é rei em Sombrio? Eu quero dar glória a Deus pela vida do pastor Gladys, glória a Deus pela sua vida que esteve aqui, glória a Deus porque a cada dia Deus tem nos agraciados. Essa noite está se encerrando, mas amanhã tem mais. Então vamos colocar nossa mão para o alto e em uma só voz vamos gritar: Jesus Cristo é